Graça e paz, irmãos. Como vai? Tudo bem? Diferente, né? A gente ouviu o pastor falando nos vídeos, tanto do Tadel como do próprio culto, que é diferente, né? Nós fazemos vídeos, gravar, enfim, para mim isso é tudo novo. Ele pediu que eu viesse compartilhar com vocês essa segunda parte acerca de confissão de pecados. Então, para mim também é diferente. Então, já desde agora eu peço perdão por alguma coisa, por alguma fala, pela falta de postura, ou até mesmo como que eu posso dizer, de tranquilidade, digamos assim, porque eu não sou muito fã de câmeras, tá bom? Bom, então realmente é diferente. Nós estarmos distante, então não posso cumprimentá-los com um aperto de mão ou até mesmo um abraço. Então receba aí meu cumprimento, meu aperto de mão, meu abraço para cada um de vocês. Espero que cada um de vocês estejam muito bem com essa questão desse confinamento, mas que cada um possa estar aproveitando muito bem as suas famílias, aproveitando esse tempo também para fazer aquilo que não fazia quando não tinha tempo, que é a leitura da palavra, aproveitar e investir em crescimento, de conhecimento da palavra, de conhecimento acerca mais do reino espiritual. Então que tanto vocês como eu também, a gente possa aproveitar esses dias para isso, tá? Então, no dia de hoje eu vou compartilhar, dando continuidade aí à confissão de pecados, essa parte 2. O pastor, na primeira etapa, ele falou acerca da confissão de pecados. Ele utilizou uma história que é bastante conhecida para todos nós, né, que é o pecado de Davi, ali em 2 Samuel, no capítulo 11, onde Davi ele acaba adulterando com Batseba. Vocês sabem muito bem essa história, e ele aproveitou também e falou sobre os resultados de nós encobrirmos os nossos pecados, que a confissão, dentro desse processo de confissão, ela inclui o arrependimento. E também ele falou boa parte sobre a perspectiva certa do pecado. Então, nessa segunda parte, nós falaremos aí sobre a perspectiva também, finalizando a perspectiva certa do pecado, depois a perspectiva certa relacionada a Deus e a perspectiva certa a respeito de nós mesmos, tá? E também utilizaremos um texto, se foi utilizado no primeiro vídeo, 2 Samuel, como a base do primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo nós utilizaremos a base Salmo 51, tá? Então, se você não está com a sua Bíblia aí, que você já possa pegar enquanto você está assistindo esse início de vídeo. Eu estou com a minha aqui, está aberta aqui no Salmo 51, e o Salmo 51, ele nada mais é do que o reflexo, aquilo que Davi, ele escreveu, né? Na minha versão fala assim, ó: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Então esse Salmo 51 ele é bem interessante. A gente vai olhar alguns versículos que chamam a atenção e que a gente consegue trazer para a nossa vida, no nosso dia a dia, acerca da confissão de pecado. Eu gostaria de deixar claro para vocês que o pecado, esse pecado, ele se refere a adultério, porém, o pecado ele é como um todo. Não existe um pecado pequeno ou um pecado grande. O pecado do adultério é diferente do pecado da mentira ou do furto. Não, pecado é pecado diante dos olhos de Deus. Tá? Então não existe um pecadinho ou um pecadão, pecado é pecado. Bom, então a gente precisa, uma coisa que é muito claro, que a gente precisa ter muito bem definido dentro de nós, como cristãos, como pessoas que aceitamos, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, entendemos quem é Jesus. Uma das coisas que são importantes, que nós devemos levar por toda a nossa vida, é que a questão do pecado, né, uma questão importante acerca do pecado é aceitarmos que nós somos responsáveis por ele, tá? Então isso significa o quê? Que nós não devemos colocar a culpa em alguém ou em alguma situação. Denis, eu cometi um pecado porque a minha esposa me levou a pecar.
ah, essa situação aqui me levou a pecar. Não. A responsabilidade de pecarmos, ela é nossa. Ela é de forma individual. Quando nós retornamos ao 2 Samuel capítulo 11, como vocês viram no primeiro vídeo do pastor, fica claro ali que Davi ele foi o responsável por pecar, né? Davi ali, Batseba estava ali realmente tomando banho, ela estava ali nua, mas Davi ele acorda já no meio da tarde, como a palavra diz, e naquele momento todos os reis eles estavam o quê? Eles estavam à frente das suas tropas, né? Ali eles estavam à frente dos seus exércitos, guerreando, e Davi também deveria estar ali, mas não, Davi se levanta, vai até a sacada, ele olha ali, e ali ele comete o adultério, ele a chama, vocês já conhecem bem, não vou entrar nesse mérito, mas sem dúvida nenhuma a culpa daquele pecado foi dele. No Salmo 51, nós vemos ele assumindo isso, né? Então, Davi ali no Salmo 51, no verso 3, ele deixa muito claro isso, né? Que a culpa não era de ninguém que não dele mesmo. Fala assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então aqui há um reconhecimento da parte de Davi, onde ele fala: eu reconheço as minhas transgressões, e ele reforça que o pecado dele, ou seja, e o meu pecado sempre me persegue. Então Davi ele não se esconde, pelo contrário, ele reconhece o erro dele. Então quando uma pessoa, tá, irmãos, eu gostaria de deixar isso para vocês, isso serve para nós, para nossa caminhada. Quando nós olhamos para nossa maturidade espiritual, quando nós conseguimos identificar que nós estamos caminhando em direção a uma maturidade espiritual, é quando nós estamos dispostos a nos responsabilizarmos pelos nossos próprios pecados. Denis, como assim? É quando eu peco, eu reconheço o meu pecado, eu entendo que efetivamente eu pequei, a culpa do pecado foi minha, e aí, quando eu tenho esse entendimento, esse reconhecimento, isso demonstra que eu estou caminhando em direção à maturidade espiritual. A maturidade espiritual ela tem que ser um alvo na nossa vida. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver. E a maturidade espiritual nós alcançamos através do reconhecimento também dos nossos pecados. Tem várias fases, várias etapas, vários momentos para realmente buscarmos a maturidade espiritual, e uma dessas fases, uma dessas características de uma pessoa madura na fé é o reconhecimento dos seus pecados e da sua responsabilidade em cometê-los. Tá? Uma perspectiva correta acerca do pecado, ela reconhece que a nossa natureza ela é pecaminosa. No verso 5 nós vamos ler, Davi ele tem consciência que era pecador desde o seu nascimento. Então vamos lá, capítulo 51, verso 5. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, uma perspectiva correta acerca do pecado é nós reconhecermos a nossa natureza, ela é sim pecaminosa, né? Você deve já ter observado alguma criança, ela quando pequena ainda, uma criança às vezes ela tem algumas atitudes que certamente seus pais não ensinaram, né? Às vezes você vê uma criança sendo egoísta, às vezes você vê uma criança batendo em outra, e você vai olhar para a educação que ela tem, os pais certamente não ensinaram isso para ela. E de onde ela tem isso? Da própria natureza dela, né? E aí nós precisamos ter esse entendimento que a nossa natureza ela é pecaminosa. Então quando nós temos esse entendimento, fica muito mais fácil de nós realmente mantermos a disciplina, ficarmos alerta para justamente nós não cairmos, né, nessa natureza pecaminosa. Tá? Dando continuidade, nós falaremos, essa foi a última parte acerca do pecado, tá? Acerca da perspectiva correta do pecado. O pastor iniciou falando um pouco sobre a perspectiva correta do pecado,
E agora eu finalizei acerca da perspectiva do pecado, que é quando nós falamos sobre a responsabilidade, disposição de nós reconhecermos os nossos pecados. Agora nós falaremos sobre a perspectiva certa de Deus. Amém? A verdadeira confissão ela não exige apenas uma perspectiva certa do pecado, mas também uma perspectiva correta de Deus. Então eu preciso ter e analisar a perspectiva do pecado, mas eu também analiso também uma perspectiva correta a respeito de Deus. E como assim, Denis? Como que eu vou analisar a perspectiva correta de Deus? A perspectiva de Deus ela envolve 4 pilares, tá? Eu vou falar esses 4. A primeira delas, e acredito que vocês já conheçam, você já deve ter ouvido falar, tanto no seu discipulado, mas como também no Tadel, nas ministrações e a nossa igreja, a gente tem o cuidado de ensinar exatamente o que a palavra de Deus diz acerca da santidade. Tá? Então, um pilar importante que envolve a perspectiva de Deus é a santidade de Deus. Essa santidade ela exige de cada um de nós a verdade no íntimo, no nosso interior, ou seja, para Deus o que vale não é o nosso comportamento externo, e sim o que está no nosso coração. Então não importam as minhas atitudes externas, importa aquilo, não adianta eu falar, se eu simplesmente dentro do meu coração eu não tenho uma santidade, ou eu simplesmente, dentro do meu coração, eu não enxergo as coisas de Deus de uma forma clara, de uma forma em que Deus ele exige de mim uma santidade e eu simplesmente excluo ela. Tá, Denis, e se eu fosse olhar isso para as minhas atitudes? Eu vou dar um exemplo para vocês muito claro. Quem é você quando ninguém está vendo? Com quem você fala? Ou o que você assiste? Ou o que você tem acessado na internet? Isso demonstra muito quem é você no íntimo. Porque o íntimo ele fala acerca justamente de você ser aquilo que é o natural. Quando você está de forma sozinha, onde você está num ambiente natural, você está sozinho, você reflete aquilo quem você é mesmo. Né? Então, uma pergunta que nós devemos nos fazer é: quem nós somos quando ninguém está vendo? Quem é o Denis quando ninguém está vendo? Quando ele está lá no quarto dele, sozinho, o que ele acessa? Com quem que ele conversa? Eu sou casado, vocês que estão vendo esse vídeo, que é mais voltado para os discípulos do pastor, que o pastor tem acompanhado, a maioria de vocês são casados, mas se você ainda não é casado, se você é jovem e está vendo esse vídeo, quem é você quando ninguém está vendo? Você realmente é aquela pessoa que demonstra a santidade, que às vezes aparece lá um pop-up, uma mensagem de quer falar comigo, me encontre, ou aparece lá uma mensagem de clique aqui, você tem clicado? Então essa é a santidade, tá? Então a perspectiva de Deus ela envolve sim a santidade, então exige uma verdade no nosso íntimo, né? Poder, tá? O poder é o segundo pilar acerca da perspectiva de Deus. Então o poder, no verso 7, quando nós lemos aqui no Salmo 51, verso 7, Davi, ele se refere ao poder de Deus, falando assim: purifica-me com ísopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Talvez você olhou essa palavra aí, ou ouviu essa palavra, quando você estava lendo aí o texto de Salmo 51, fazendo um parêntese aqui, esse ísopo, que fala essa palavra um pouquinho estranha, ela se refere a uma planta que era utilizada lá no Velho Testamento em rituais de purificação pelos judeus. Se a gente fosse trazer essa planta aqui para os dias de hoje, para a gente poder ter uma noção de como ela é, a textura dela é muito parecida com uma folha de hortelã. Então aqui Davi ele fala que é para que o Senhor ele tem o poder de lavá-lo e deixá-lo mais branco do que a neve, ou seja, ele realmente estaria ali muito limpo. Então o destaque aqui não é para a planta, e sim para o poder que Deus tem de nos purificar. E ele só pode nos ajudar a eliminarmos os hábitos pecaminosos.
Então, o poder de Deus, ele tem justamente de nos purificar. Então Deus, ele tem sim esse poder. Deus, ele nos ajuda, através do poder dele, ele nos ajuda a eliminar todos os hábitos que nós tínhamos, os hábitos pecaminosos. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um hábito que eu tinha na época antes da minha conversão, né? Eu era uma pessoa que costumava sim falar palavrão. Então às vezes eu estava lá assistindo jogo de futebol, gosto de assistir às vezes os jogos do Palmeiras, e eu via lá e acontecia uma situação, falava um palavrão. Isso para mim era normal, o palavrão. E obviamente depois que eu me converti, né, um processo ali de santificação, que é um processo que nós passaremos ao longo de toda a nossa vida, só quando realmente Jesus voltar é que nós seremos santos, mas nesse processo nós diariamente precisamos melhorar, deixar o velho homem. E ali eu tinha justamente isso, de falar palavrão. E aí foi da noite pro dia? Não, foi um processo, mas eu permiti que Deus, ele entrasse na minha vida, e através do poder dele, através da santidade de Deus, aquilo deixou de fazer parte da minha vida, deixou de ser uma característica na minha vida. Então, porém, para que esse poder de Deus, obviamente, ele seja efetivo, precisamos do quê? Nós precisamos ter a confiança de que nós seremos libertos. Deus, ele tem o poder de fazer, porém existe uma barreira aí. Qual é essa barreira? A nossa confiança. Se nós não tivermos a confiança de que ele tem o poder para nos libertar, nada pode ser feito. Então, isso passa pela confiança. Nós precisamos crer, confiar que Deus, ele tem sim poder. E Deus, ele não tem só poder. Deus, ele quer te libertar de todos os seus pecados, de todos os seus hábitos impuros, seus hábitos pecaminosos. E um exemplo desses hábitos que eu tinha era de falar com frequência palavrão. Amém? O que é importante também a gente analisar é que todo pecado, ele tem a sua consequência. Então, quando eu analiso a perspectiva de Deus, eu também enxergo que Deus, todo o meu pecado, ele vai ter uma consequência. Então, após a santidade e o poder, Davi, ele reconhece ali no verso 8 do Salmo 51 o castigo de Deus. Ah, Denis, eu pequei, Deus vai mandar um raio, vai cair na minha cabeça e eu estarei sendo castigado por esse pecado? Não é bem assim, não é que vai cair um raio na sua cabeça, mas o que você precisa entender, para toda ação existe uma reação. Então, quando eu peco, eu sofro consequência daquele pecado. Tá? Alguma situação na minha própria vida, alguma situação, eu abro uma porta para que o diabo, ele venha e efetivamente ele possa criar situações, eu dou uma liberdade. É a mesma coisa de eu falar assim, olha diabo, a minha vida está aqui à sua disposição, faça o que você achar melhor. E aí o diabo, obviamente, ele é um ser milenar, ele vai verificar o que é melhor, seja uma contenda, seja um problema na sua relação com a sua esposa, seja um problema na sua vida financeira, seja um problema no seu trabalho. A questão do pecado, ela envolve uma liberdade, você dá uma liberdade ao diabo agir na sua vida. Então aqui Davi, no verso 8, eu vou ler com vocês, Davi, ele fala, ele reconhece o castigo de Deus. Então no verso 8 fala assim, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Aqui ele fala que os ossos dele seriam esmagados, ou seja, ele estaria ali completamente destruído. O pecado, quando nós pecamos, existe um peso muito grande na nossa vida. Nós ficamos efetivamente maus, o nosso espírito ele se entristece. Né? Obviamente a gente existe esse peso. Certamente você na sua caminhada, eu já em algum momento pequei, senti sim essa diferença. Até a palavra de Deus diz que nós pecamos diariamente. Existe uma diferença do pecado. O pecado na vida do cristão, na nossa vida, ela deve ser apenas um escorregão, apenas algo que não deve ser diário, não deve ser uma prática, né? A palavra de Deus diz que a prática do pecado, ela nos afasta da presença de Deus, né? A única coisa que causa separação entre nós e Deus é a prática do pecado. Então, na verdade, o pecado na nossa vida tem que ser algo
pontual, algo que foi um acidente e não algo rotineiro. Então, o que é importante nós analisarmos é que todo pecado tem a sua consequência. Então, quando nós olhamos para a perspectiva de Deus, nós vemos a santidade, nós vemos o poder e nós vemos também o castigo. E aí, quando nós vemos também a perspectiva de Deus, nós não podemos deixar de falar sobre o seu perdão. Então, quando analisamos a perspectiva de Deus, nós falamos também acerca do perdão. Davi, ele tinha consciência, ele sabia, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, e ele sabia que Deus, ele era um Deus de perdão, e que Deus o perdoaria desse pecado. Saindo um pouquinho do Salmo 51 e fazendo apenas uma análise, uma referência daqui, o profeta menor, Miqueias, ele fala no seu capítulo 7, 18, nós vemos exatamente uma perfeita expressão. Então nós vemos uma perfeita e com clareza expressão de que Deus é um Deus de perdão. E fala assim, Miqueias, tá? Miqueias, talvez você não conheça esse profeta, mas é o profeta menor, profeta Miqueias, tá? Tá no livro lá do próprio profeta, leva esse nome, Miqueias, ele é um profeta menor, está no capítulo 7, o verso é o 18, e ele fala assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Então olha que coisa maravilhosa. Deus, ele é um Deus de perdão. Então a verdadeira confissão, ela exige uma perspectiva certa do pecado, ela exige uma perspectiva certa de Deus, e nessa perspectiva certa de Deus nós vemos essas 4 características, esses 4 pilares que eu acabei de destacar aqui para vocês, que seria exatamente aqui para recapitular: santidade, poder, o castigo e o perdão. Então a perspectiva de Deus relacionada ao pecado, ela envolve esses 4 pilares: santidade, poder, castigo e perdão. E também quando nós falamos dessas perspectivas, quando eu falo da perspectiva certa do pecado e eu falo da perspectiva certa de Deus, falta uma perspectiva a ser analisada. Qual é essa perspectiva? A de nós mesmos. Bem, no Salmo 51, Davi ele deixa muito claro isso ao longo do Salmo. Então, se você não leu, se você não conhece esse Salmo, leia. Ele é um Salmo que vai do verso 1 até o verso 19. Fica muito claro, fica muito evidente que a perspectiva certa de si mesmo, onde ele faz uma análise dele mesmo. Davi ele reconhecia que ele teria que ter uma vida de santidade, uma vida santa e piedosa. Mas por que nós precisamos realmente saber, ter uma perspectiva correta acerca de nós mesmos? Por que eu preciso enxergar isso? E aqui eu gostaria de passar para vocês o porquê. Então, em primeiro lugar, por causa dos pecadores. Davi ele sabia que teria de ser santo se ele quisesse converter outros pecadores. Amém? Aqui, no verso 13, Davi ele fala bem assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então Davi aqui, ele exalta que ele tinha que ter uma perspectiva bem clara acerca dele mesmo, para que justamente ele pudesse falar de Deus para outras pessoas. Então uma característica nossa acerca do pecado, quando nós olhamos para nós mesmos, é que nós precisamos realmente ter isso muito claro, para que a gente possa sim falar para outras pessoas do amor de Deus. Nós precisamos saber na nossa vida quem é Deus. Eu preciso saber quem eu sou diante de Deus, o que Deus espera de mim, para que aí sim eu possa falar para outras pessoas a respeito de Deus. Então imagina que eu tenho dificuldade de saber o que é o pecado, eu tenho dificuldade em me confessar, eu tenho dificuldade em saber o que Deus espera, quem é o próprio Deus, o que Deus enxerga do pecado. Como que eu vou falar para outra pessoa?
Como que eu vou falar para uma pessoa que hoje ela, né, tem algumas dificuldades na vida dela, e eu sei que Deus, porque eu conheço Deus, e eu quero realmente ajudá-la através do poder da palavra de Deus, e eu não consigo vencer o meu próprio pecado, né? Como é que eu vou guiar esta pessoa através da palavra se eu mesmo não consigo vencer? Então aqui Davi, ele tinha consciência disso, ele sabia. Então ali ele declara realmente que: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então, um primeiro ponto e importante para que nós possamos saber a perspectiva de nós mesmos, o porquê de nós sabermos essa perspectiva de nós mesmos, envolve as outras pessoas, os pecadores. Segundo, porque Deus espera que sejamos santos de coração contrito e quebrantado. Aqui no verso 17 fala assim: os sacrifícios que agradam a Deus, então observe, que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Você quer agradar a Deus? Fuja do pecado. Se você quer agradar a Deus, fuja do pecado, se afaste dele. Olhe para Deus como Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa, né? Nada que nós podemos fazer nós recebemos a salvação, nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Ele morreu por nós recebemos de graça, nós não merecíamos, nós não fizemos nada, mas nós recebemos de graça. Porém, se você quer agradar a Deus, se você em algum momento na sua vida se perguntou: como eu posso agradar a Deus? Se afaste do pecado. Ame a Deus, ame as coisas de Deus e despreze aquilo que Ele despreza. Então, fica aí essa dica. Se você quer agradar a Deus, fuja do pecado. Amém? Então, a perspectiva de nós mesmos, nós olhamos em primeiro lugar, por causa dos pecadores. Segundo, porque Deus, Ele pede que nós sejamos santos, tenhamos um coração contrito e quebrantado. E para agradarmos a Ele, nós temos que fugir do pecado. O terceiro, temos que ser santos por amor aos santos. Quando pecamos, nós trazemos peso sobre a nossa casa, ministério, célula e igreja. No verso 18, Davi, ele ora por Sião. Vamos ver. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Aqui Davi, ele já está no final do Salmo 51. Então aqui Davi, ele já começa a interceder por outras pessoas. Aqui ele está intercedendo pelo povo, que ali está em Sião. Então, o que a gente enxerga de tudo isso? É que enquanto nós não chegamos num estado de pureza, nós não podemos interceder pelos outros. Então pensa aí, enquanto você realmente não conseguiu vencer o pecado, você ainda não conseguiu realmente entender exatamente a importância da confissão e a perspectiva do pecado acerca de você mesmo, você não vai conseguir interceder pelas pessoas. E o efeito disso, você traz peso sobre a sua liderança, sobre a sua célula. Se você é um pai de família, a sua casa, você vai trazer peso sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre o relacionamento que você tem com seus filhos. Então, olha a importância de nós termos clareza a respeito da perspectiva de nós mesmos quanto ao pecado. Então aí a importância de nós realmente nos voltarmos e realmente fugirmos do pecado. Então Davi aqui, já no final do Salmo, ele já passou por esse processo de pureza, onde ele se confessa, onde ali ele reconhece o poder de Deus para perdoá-lo, onde ali ele entende que Deus deseja, que ele pode agradar a Deus se ele tiver um coração contrito, quebrantado. E ali ele também, numa terceira etapa, ele começa a interceder pelas pessoas. E assim você também pode começar a interceder pelas pessoas. Então, se nós pudéssemos resumir, né, a questão da perspectiva, pecado,
olhando a perspectiva de Deus e olhando a perspectiva de nós mesmos, a verdadeira confissão ela ocorre quando se vê verdadeiramente a Deus, quando se vê o pecado como realmente ele é e quando se vê a si mesmo como realmente é. Então, a verdadeira confissão, eu consigo chegar a ela apenas quando eu vejo verdadeiramente a Deus, quando eu vejo realmente como é o pecado e como realmente eu sou. Bem, talvez você esteja se perguntando aí, é uma pergunta que eu fiz ao longo da minha caminhada e depois de um tempo eu entendi, como eu devo confessar o meu pecado? Talvez você já deve ter se perguntado, tá, mas tudo bem, como que eu confesso o meu pecado? Muitos cristãos, eles acreditam que confessando os pecados apenas para serem perdoados. Ah não, eu vou confessar o meu pecado para Deus apenas para eu ser perdoado. Mas o motivo que nos leva, que nós devemos ter a motivação de quando nós pecamos, termos realmente a intenção de confessarmos para Deus, o principal objetivo, e vai muito mais além do que propriamente o perdão dele, é para justamente nós termos o quê? O restabelecimento da nossa comunhão. Por quê? Porque quando Jesus ele morreu sobre a cruz, ele carregou sobre ele todos os nossos pecados. Ele carregou o meu pecado e o seu pecado, o pecado da minha esposa está grávida, ela está lá com o Noah na barriga, então Jesus ele já levou os pecados do Noah. Poxa, mas o Noah está na barriga, está lá com 6 meses. Sim, Noah já é pecador. E Deus, Jesus, na cruz, ele já levou tanto os nossos pecados do passado, os nossos pecados de hoje no presente e os pecados do futuro, aquilo que eu ainda vou pecar. Então, se Jesus ele já levou os pecados do passado, presente e do futuro, a questão aqui da confissão, ela envolve não apenas a questão do perdão, porque o perdão ele já aconteceu na cruz, tá? Não existe pecado não perdoado na vida do cristão. Isso você tem que ter muito claro. Mas só um parêntese aqui. Isso não significa que te dá a liberdade, porque você pode estar pensando aí, o diabo pode vir e falar na sua mente aí, ou no seu coração, uma vozinha lá, mas se ele está falando que o meu pecado ele já foi perdoado, não existe pecado não perdoado na vida do cristão, quer dizer então que eu já posso pecar, porque eu já fui perdoado. Não, isso é uma mentira de Satanás. Né? Satanás ele quer justamente ludibriar, por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Lá em Colossenses capítulo 2, o verso 13, fala assim: declara que Deus perdoou todas as nossas transgressões através da nossa união com Cristo. Então nós temos a clareza de que realmente os nossos pecados já foram perdoados. Porém, por que eu tento manter uma vida em santidade? Porque eu, como cristão, busco ter uma vida em santidade e não pecar contra Deus. Para que justamente a minha comunhão, o meu relacionamento com Deus, ele não deixe de existir. Talvez você ouça muito essa palavra comunhão e você não saiba exatamente o significado dela. E eu gostaria que você, nesse vídeo, nesses minutos, você tivesse muito claro isso e você guardasse, para que você nunca perdesse a comunhão com Deus. A comunhão com Deus ela é um importante fator que nos assegura a esperança e a certeza da salvação e da vida eterna. Olha que tremendo, né? Então a comunhão com Deus ela é um importante fator que nos assegura a esperança e a certeza da salvação e da vida eterna. Tá bom, Denis, entendi. Então a comunhão com Deus, eu tendo comunhão com Deus, eu posso ter como garantia a certeza da minha salvação e da vida eterna. Sim, você pode. Mas o que é a comunhão? O que significa eu ter comunhão com alguém? E nesse caso nós estamos falando de Deus. O que significa eu ter uma comunhão com o nosso Senhor, com Deus? Significa o quê? Significa desfrutar de um relacionamento estreito, de uma amizade profunda, que nos leve a conhecer os seus valores, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas motivações e experiências. Logo, comunhão envolve propósito e atividades comuns. Comunhão, irmão, significa participação conjunta num relacionamento, fraternidade,
Cooperação é ter algo em comum. Gostaria de ficasse bem clara essa frase que eu vou ler aqui para vocês. Deus deseja ter comunhão comigo e com vocês. Um relacionamento por meio do qual Ele possa compartilhar com a gente a essência. Quem é Ele? As suas bênçãos, os seus propósitos e principalmente o seu reino. Esse é o cerne da aliança dele com o homem. Esse foi o objetivo que Deus nos criou, para que nós tivéssemos comunhão com Ele, para que nós tivéssemos relacionamento com Ele. Nesse vídeo nós não vamos conseguir, até pelo tempo, olhar toda a palavra de Deus, mas de forma resumida, desde Gênesis, nós vemos Deus se revelando ao homem e fazendo alianças com homens como Noé, Abraão, Jacó, Davi e principalmente com o seu povo de Israel. Essas alianças, elas sempre vieram acompanhadas de promessas e de condições para o cumprimento delas. Nós precisamos, irmãos, rever todos os dias as nossas escolhas. Nós devemos pensar todos os dias o que nós estamos escolhendo. As nossas atitudes, concepções que fogem do que é a palavra de Deus, que fogem da vontade dele. E o que nós precisamos fazer? Nos ajustarmos. Opa, isso aqui está errado. Isso aqui foge da palavra de Deus. Então, peraí, deixa eu deixar de fazer isso para fazer isso, que isso sim é a palavra de Deus. E aí nós ajustamos a nossa prática de vida. Então, se nós queremos realmente ter comunhão com Deus, nós precisamos fazer exatamente isso. Então, basicamente, esse vídeo ele é voltado para ter um entendimento da importância da confissão. Então, se nós pegarmos o primeiro vídeo que o pastor fez, que o pastor nos trouxe, que ele fala sobre o pecado de Davi, e agora, quando a gente pega esse segundo vídeo e a gente olha também o Salmo 51, onde Davi ele fala acerca do pecado, a consequência e tudo mais, e aqui, quando nós falamos sobre as perspectivas do pecado, a perspectiva acerca de Deus, a perspectiva acerca de nós mesmos, leva tudo a uma coisa só. O objetivo de nós buscarmos a confissão quando nós pecamos é para nós termos comunhão com Deus. Então, se eu pudesse resumir os dois vídeos que falam sobre confissão de pecado, eu estou falando simplesmente sobre restabelecimento de comunhão. Então, se você está aí, se você hoje tem dificuldade em vencer um pecado, se você hoje tem pecado de forma deliberada, é um pecado que realmente tem trago para você peso, destruição, você sabe que você tem sentido o efeito do pecado, confesse ao Senhor, chame o pastor, ou chame o seu líder de célula, fale com ele, fala, olha, eu quero conversar com você, preciso que você me ajude, eu preciso confessar. E essa confissão, ela será um destravar, será um libertador. Esse é o primeiro passo para você vencer a prática do pecado, o próprio pecado em si. Tá? Como eu falei lá no início do vídeo, não existe pecadinho, pecado pequeno, um pecado grande. Pecado é pecado aos olhos de Deus. Então, procure um líder de célula, não vá confessar o seu pecado para qualquer pessoa, né? Você tem que confessar o seu pecado para uma pessoa que seja espiritualmente mais madura na fé, que conheça mais do que você mesmo, a própria palavra, que possa ser um líder dentro da sua célula, dentro da igreja, então um pastor, o líder de célula, o líder do ministério, que você tenha essa liberdade. E quando você vai fazer isso, a sua principal motivação dentro do seu coração é o quê? Senhor, eu estou confessando, não apenas pela questão do perdão, mas principalmente para que eu tenha a comunhão com o Senhor, para que eu possa viver a sua vida, viver a vida que o Senhor tem para mim, os propósitos, as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem separado. A confissão, irmãos, é algo extremamente importante na nossa caminhada com Deus. Tenha sempre em mente que nós diariamente vivemos lutas, passamos por dificuldades, teremos sim algumas aflições. Jesus mesmo falou, né? Tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições.
Então nós precisamos ter bom ânimo, nós passaremos por aflições, nós passaremos por situações que nos levarão a pecar, se nós não estivermos vigilantes. Mas, acima de tudo, está a confissão. E a confissão, ela leva a uma genuína e verdadeira comunhão com Deus. Amém? Só para finalizar, o pastor ele havia no último vídeo comentado com vocês e até falado para que vocês lessem o capítulo, 2 Samuel, capítulo 11 até o capítulo 12 e o próprio Salmo 51. Então eu gostaria que vocês pudessem enviar de forma individual, diretamente para ele. Se vocês também quiserem enviar para mim, eu fico aqui à vontade para ouvir os áudios a respeito dessa leitura. O que o Senhor falou com você? O que Deus falou com você? O que você enxergou? O que você leu? O que o Espírito Santo falou a você? Ministrou ao seu coração fazendo essa leitura de 2 Samuel, que fala acerca desse pecado, desse adultério que Davi cometeu, tanto no capítulo 11 como no 12, e também o Salmo 51. O que mais chamou a atenção na sua vida e o que você enxerga que você pode aplicar? Né? Nós entendemos que a palavra de Deus ela é uma bússola, ela é um grande guia, ela é um grande manual de vida para cada um de nós. Então, certamente, quando nós lemos a palavra, ela nos liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, eu gostaria que vocês ficassem com esse vídeo e que esse vídeo, né, que o Espírito Santo possa falar com vocês, possam ajudar a cada um de vocês. Para a gente finalizar, eu gostaria de fazer uma oração, que vocês possam receber e que o próprio Espírito Santo possa falar com vocês. Amém? Então, você que está assistindo aí, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor Jesus. Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, nós queremos primeiro te agradecer, Senhor. Pai, te agradecer sim pela oportunidade de nós termos acesso à Tua Palavra, de nós, Pai, ainda nesse momento de crise, nesses momentos de dificuldade, nós podemos ter acesso à Tua Palavra, que é uma grande esperança para cada um de nós, que é o nosso manual de vida, que nos dá direção e realmente nos conduz ao centro do Teu querer e da Tua vontade. Eu coloco a vida de cada irmão, de cada homem, de cada chefe de família que está assistindo esse vídeo, de cada jovem que está assistindo esse vídeo, que a confissão do pecado venha a ser algo realmente entendido e muito claro no espírito de cada um deles, que eles possam realmente confessar, Pai, os seus pecados, para terem realmente uma comunhão verdadeira com o Senhor, vivendo e recebendo, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem de bênção, de propósito, de vida. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para a vida de cada um deles. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ministrar profundamente, que o Senhor receba a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa abençoá-los, dar sabedoria, Pai, a lidar com as diversas situações ao longo da vida, Pai, a dar sabedoria para tomar as decisões e que o Espírito Santo os dirija e os conduza. Pai, é o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, um grande abraço, Deus abençoe. E apenas